Diante da recente notícia que eu li aqui em um canal masculinista da plataforma, de que um produtor de conteúdo aqui da Androsfera teria tirado a própria vida, mais uma vez então eu decidi fazer um vídeo como esse, fiz um recentemente, para questionar até que ponto essa mensagem da Red Pill, quando mal compreendida, pode ser algo bom ou algo extremamente danoso. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Desde já eu te convido a conhecer o nosso canal e considerar inscrever-se se você achar que isso possa ser útil à sua vida. Aqui nós falamos de masculinidade, dentre outros assuntos, mas sempre à luz do Evangelho. Senhores, eu não sei se essa notícia é verdade ou não. O canal onde eu ali é aquele canal Coruja do Carvalho. É um cara que tem uma perspectiva bem black pill, pelo menos da maneira como eu entendo, então é uma masculinidade um pouco diferente da que eu defendo aqui no canal, mas me parece ser um canal sério. Então não sei se essa notícia é realmente verdade, mas como é um canal que geralmente produz um conteúdo sério, eu quero acreditar que sim, seja verdade. Também não estou dizendo que o sujeito tirou a própria vida por conta da perspectiva meio black pill, do conteúdo que ele produzia também, até onde eu pesquisei era esse tipo de conteúdo que ele produzia. Mas, sem dúvida alguma, isso pode ter influenciado. Não tem como a gente negar que, eventualmente, isso possa ter influenciado. Aqui nesse vídeo, eu não vou ficar nem perdendo muito tempo dando definições de conceitos. Eu sei que o pessoal que ainda não está familiarizado com alguns termos que a gente usa na Androsfera fica meio perdido, mas, para resumir, a Black Pill seria uma cosmovisão bastante pessimista que o sujeito adota diante de certas constatações no que diz respeito aí à sociedade, o desenvolvimento da civilização, relacionamentos, a natureza feminina, etc, etc, etc. Vocês sabem aqui nesse canal que desde sempre eu tenho falado muito sobre essa masculinidade Red Pill, inclusive porque como cristão eu compro essa ideia. Eu já falei aqui diversas vezes que a Red Pill ela tem aspectos interessantes que nós como homens precisamos saber. E os dois principais aspectos a respeito dos quais eu falo a miúde, não vou nem me aprofundar muito aqui, porque eu já falei sobre isso em um vídeo recente aqui, que vou deixar no card, caso você queira assistir esse vídeo. Quais são os dois principais aspectos? Primeiro, a quebra do paradigma romântico. Essa visão idealizada que nós temos da mulher, que é uma herança, então, dessa civilização cristã. A mulher como um ser imaculado, incapaz de pecar, de produzir qualquer mal, um ser totalmente inocente. Esse é um primeiro aspecto. E um segundo aspecto é essa consciência que nós, como homens, temos que ter de uma sociedade que é cada vez mais misândrica, uma sociedade que com leis misândricas, com uma cultura misândrica, que quer realmente desconstruir a masculinidade a todo custo, mas na verdade quer destruir a masculinidade, quer fazer com que nós, homens, nos sintamos mal pelo simples fato de sermos homens. Então, assim, é um absurdo tudo isso, mas enfim, isso existe. E muitas vezes as pessoas, mesmo em ambientes religiosos, não percebem que essa cultura existe e elas acabam comprando esse tipo de agenda. Então isso é fundamental. Um autor que eu sempre recomendo aqui no canal, inclusive, é o Nessarran Alita, cara. Tem ótimos conteúdos a respeito da Red Pill. De todos os autores que eu já li alguns livros, e de todos os conteúdos aqui que são produzidos na plataforma, de todos os produtores de conteúdo, ainda é um cara com quem eu tenho mais afinidade, porque ele fala de psicologia, ele fala de espiritualidade, e ele fala sobre essas artimanhas que as mulheres utilizam muitas vezes para enganar os homens, as espertinhas lá, como ele costuma chamar, de forma jocosa. Então é um cara bem-humorado, é o tipo de conteúdo que eu recomendo que as pessoas leiam, principalmente os homens, para que vocês então despertem. É um cara com quem eu tenho muita afinidade. Agora, a depender da maneira como, cara, você vai recebendo esse conteúdo e você vai lidando com esse conteúdo, eu já falei isso aqui várias vezes, a tendência é que você vá se tornando um cara, por exemplo, muito pessimista, um cara meio neurótico, um cara que vai ficando desequilibrado, um cara que começa a ter uma visão assim, extremamente pessimista em relação às mulheres, em relação à sociedade. Veja, do ponto de vista cristão, sim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos, tanto homens quanto mulheres. Eu já falei isso aqui no canal uma vez e vou repetir. A pior black pill que existe, meu amigo, é a black pill teológica. Eu, por exemplo, como calvinista, o primeiro ponto do calvinismo, logo de cara, dos 5 pontos, é a depravação total humana. Então, tanto homens quanto mulheres são seres degenerados, que precisam da graça de Deus, isso é um fato.
E a sociedade como um todo caminha para esse abismo mesmo. Basta você ler o sermão profético de Cristo a respeito de como seriam os últimos dias e você vai ver que muito do que esse pessoal aqui da Androsfera fala de Black Pill ainda é brincadeira de criança, meu amigo. Coisas muito terríveis estão por vir. Então, como cristão, eu não posso negar para você isso. Isso é um fato. Agora, é o que eu sempre falei nesse canal desde o início também, meu amigo. Individualmente, você pode fazer algo completamente diferente. E é o evangelho, então, que surge para você como a única saída possível para que você não mergulhe nesse mar de depressão, nesse mar de pessimismo, nesse mar, enfim, de tristeza que a constatação dessa quebra do paradigma romântico pode trazer para a sua vida. Por exemplo, uma coisa que eu falo muito aqui no canal, que muitos caras, inclusive, que se dizem despertos e se dizem red pill, têm dificuldade de entender. Meu amigo, em geral, uma mulher nunca vai te amar da mesma forma que você, como homem, é capaz de amá-la. Porque o homem é que é capaz de amar incondicionalmente uma mulher, a não ser que essa mulher seja extremamente desenvolvida do ponto de vista espiritual, ela não vai ser capaz de fazer isso. É por isso que eu sempre digo aqui no canal, o que você tem que exigir da mulher que vai estar ao seu lado, caso você queira se relacionar, é principalmente que ela te respeite e, segundo, que ela se submeta, ou seja, que ela seja submissa ao projeto de vida que você vai oferecer para ela. Ela vai te auxiliar a desenvolver esse projeto de vida. Ponto. É exatamente porque ela não vai te amar incondicionalmente da mesma forma que você será capaz de amá-la, que ela tem que se submeter. Cara, historicamente o sacrifício sempre foi masculino, sempre foi do homem. Então eu não vou perder muito tempo discutindo isso aqui. Agora, é claro que num primeiro momento isso é uma coisa muito triste, é uma constatação muito ruim, é uma constatação muito desanimadora para nós homens, porque nós fomos criados no paradigma romântico da princesa idealizada que vai te amar como o príncipe da vida dela, por toda a existência, será fiel incondicionalmente em qualquer situação. Meu amigo, infelizmente ou felizmente, já falei, já discuti isso aqui outras vezes no canal, a natureza das mulheres é uma natureza dúbia, é uma natureza ambígua, assim como a natureza masculina também, mas em outros aspectos. Então a mulher tem uma natureza que, olha, querer que ela te ame incondicionalmente como você vai amá-la, já falei, isso é um delírio romântico que infelizmente muitos caras na própria machosfera acabam comprando essa ideia e acabam criticando as mulheres por comportamentos que são absolutamente inatos e não necessariamente bons ou ruins. Enfim, então eu sei que tudo isso, todas essas constatações podem fazer com que nós muitas vezes caminhemos para uma perspectiva negativa, para uma perspectiva muito pessimista da vida. E aí, na tentativa de escapar disso, muitos caras recorrem ao quê? A desenvolvimento pessoal, a coach, ou então a autoajuda. Alguns têm a esperança de encontrar o famoso cisne negro, do qual eu falo aqui no canal. Meu amigo, deixa eu ser mais uma vez aqui bem realista e ao mesmo tempo talvez pessimista para você. Nenhuma dessas coisas será suficiente para que você realmente encontre plenitude de vida. Essas coisas não vão trazer plenitude de vida. Eu gostaria de ser aqui, poder ser otimista e dizer, olha, se você realmente trabalhar, você se esforçar, estudar, se desenvolver, adquirir patrimônio, adquirir segurança financeira, encontrar um cisne negro e tal, você vai ser um cara feliz, um cara realizado. Essas coisas por si sós não vão te trazer felicidade, ou por si só, né? Não sei. Enfim, acho que eu usei a expressão errada aqui, mas enfim, isso não é o caso. Essas coisas não serão suficientes para que você realmente seja um ser humano realizado, um ser humano pleno. Por isso, eu sempre apresento aqui a vocês o Evangelho, porque eu tenho certeza que ele é o único meio por meio do qual o homem pode realmente evoluir, se desenvolver espiritualmente e alcançar a felicidade. Não tem outra saída. E como eu falei aqui, eu não estou querendo convencer ninguém de nada. Quem convence é o Espírito Santo, meu amigo. Se você for eleito, se você for um predestinado, isso que eu falo aqui vai fazer sentido para você. Eu sempre convido vocês aqui, leiam o Evangelho de João, cara. Ah, eu não tenho Bíblia em casa. Baixa uma Bíblia aí pelo seu aplicativo, leia. Se o Espírito Santo tocar no seu coração, você é um eleito, você é um predestinado. Você vai ver que a sua vida nunca mais será a mesma. E aí não vai ser a Red Pill ou a Black Pill ou nada que vai te desanimar, porque você vai ter certeza que você caminha na direção de um alvo, meu amigo. O que traz felicidade na vida é saber que nós caminhamos na direção de algo. As pessoas hoje em dia elas estão totalmente perdidas, elas já não sabem mais nada. E aí se o sujeito não tem esse preparo espiritual e emocional, e muitas vezes entra em contato com um conteúdo que num primeiro momento é extremamente pessimista, como a Red Pill traz, ele migra para esse então que a gente chama de Black Pill, que é essa visão pessimista, o sujeito entra num loop ali, não consegue mais sair e a vida dele acaba. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu quero aqui me solidarizar à família, caso essa notícia realmente seja verdadeira.
Eu sei o quanto é triste perder um ente querido, não tem palavras que nos confortem nesse momento. Não estou fazendo esse vídeo aqui de forma crítica em relação à pessoa que eventualmente tenha tirado a sua vida por conta disso. Só Deus sabe o que se passava no coração dessa pessoa. Mas eu estou aqui mais uma vez fazendo esse alerta. Cuidado com a maneira como você lida com esse tipo de assunto. Se você não tiver um preparo espiritual, não tiver um preparo realmente psicológico, você pode também, sucumbir. Você pode até ser que você não chegue a esse ponto de fazer algo tão drástico como tirar a própria vida, mas você pode se tornar um cara melancólico, um cara depressivo, um cara adicto, né? Viciado aí em bebida, em droga, em cigarro, que não vê mais nenhum sentido na vida, uma visão tanto quanto niilista da existência. E tem muito cara que hoje produz conteúdo aqui na plataforma que vai nesse sentido, cara. Então, assim, como eu falo, eu sei que o evangelho é pessimista, mas ao mesmo tempo ele é muito otimista para aquele que é alcançado pela graça de Deus, porque é uma questão individual. Então, até por isso que eu não compartilho muito dessas visões de alguns canais que são muito pessimistas e tal. A Androsfera atualmente tem focado muito nessa questão de ficar denunciando o comportamento promíscuo das mulheres, e todos os vídeos dos canais têm feito isso. Cara, sim, de fato, eu acredito que o comportamento promíscuo das mulheres atualmente, né, toda essa baderna, toda essa loucura, esse delírio feminino de manipulação, de engano, de promiscuidade, claro que isso tudo tem que ser denunciado. Até para que muitas mulheres que ainda não entraram nessa vida percebam que nós, homens, não aprovamos esse tipo de comportamento, que isso não é empoderamento coisa nenhuma, que elas estão caminhando para uma situação muito trágica e triste, como eu falo muito aqui no canal também. Mas ficar focando só nesse tipo de assunto também pode fazer com que você, meu amigo, se deprima, porque, como eu sempre digo aqui no canal, o objetivo de 99% dos seres humanos é realmente fazer com que o masculino e o feminino, em algum momento da sua vida, se unam nesse que é um dos espetáculos mais bonitos entre nós seres humanos, que é o casamento. O objetivo da nossa existência é esse, é fazer com que o masculino e o feminino se unam de forma profunda. Agora, infelizmente, isso tem sido inviável por diversos motivos, cada vez mais, né? E aí, sorte daquele 1% que nasceu para o celibato, nasceu, enfim, para uma vida realmente solitária, mas uma vida plena. Agora, a maioria de nós nasceu para isso, e os caras ficam com esse discurso de que eu não quero saber de mulher, que mulher tudo não presta. Meu amigo, calma. De fato, eu falei aqui, nós temos que ter senso crítico, mas ao mesmo tempo você tem que ter maturidade para tentar lidar com essas situações sem entrar num loop emocional aí que vai acabar com a sua vida. Porque, veja, como eu falei, você pode não chegar no extremo de tirar a sua própria vida. Mas, meu amigo, uma visão assim pessimista está logo ali, e você pode se tornar, como eu acabei de falar, uma pessoa adicta, uma pessoa com problemas psicológicos, ou simplesmente uma pessoa que perdeu qualquer interesse na vida, porque, enfim, nada mais faz sentido. E quem é que quer viver uma vida dessa? Na verdade, infelizmente, as pessoas estão cada vez mais sem sentido em suas vidas, e é por isso que está todo mundo tão louco, todo mundo tão viciado, todo mundo tão hedonista, buscando prazer a qualquer custo, achando ilusoriamente que isso vai resolver os seus problemas, quando, na verdade, meu amigo, não vai. Insisto nessa ideia. O que vai resolver o seu problema é a graça de Deus por meio de Cristo. Então, conheça o Evangelho, porque eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima, e que Deus nos abençoe.